Fica aí, não sai daí não, que esse vídeo tá topzera das galáxias. Nele a gente fala pela primeira vez a respeito de fundo imobiliário de papel. Eu mostro como eu fiz para sair de 100 fundos imobiliários e chegar em 3 fundos matadores, sendo que desses 2 nós fizemos um investimento. Meu nome é Anderson Fernandes e aqui é um local onde eu relato a jornada de educação financeira aqui de casa, com a minha família. Lembrando que este não é um vídeo de orientação sobre compra e venda de ativos, é apenas o relato da jornada de educação financeira aqui de casa. Então essa foi a semana dos fundos imobiliários de papel. Eu comecei explicando para eles o que são estes fundos imobiliários e que, em última análise, os ativos desses fundos são dívidas de terceiros. Ou seja, ao invés de terem nos seus portfólios galpões, hotéis, shopping, esse tipo de fundo imobiliário, ele compra dívidas. Como ele assume o risco do calote, ele consegue negociar essas dívidas com desconto. E isso aí acaba virando o lucro destes fundos imobiliários. E justamente são estes lucros que são divididos enquanto dividendos, enquanto proventos para os cotistas. E só lembrando, dividendos, proventos, é o dinheiro que o fundo paga somente pelo fato do cotista ter uma cota deste fundo. Moral da história, você se habilita a receber todo mês dinheiro do fundo apenas comprando uma cota dele. Quanto mais cotas você tiver, maior a participação no lucro você vai ter deste fundo. Interessante, né? Voltando então, no caso dos fundos de tijolos, como por exemplo shoppings, o lucro vem do pagamento dos aluguéis pelos inquilinos e esse lucro vira dividendos sendo distribuídos pelos cotistas. No caso dos dividendos de fundos de papel, são as dívidas que geram lucro. Quando o fundo compra uma dívida por um preço menor do que ela vale, essa diferença vira lucro que acaba virando dividendo e esse dividendo ele é pago aos cotistas. Um outro aspecto interessante com relação ao pagamento desses fundos é que, como eles são a longo prazo, existe aí embutido um fator de correção ano a ano e esse fator normalmente está associado à inflação. Então o rendimento desses fundos, normalmente eles nunca perdem para a inflação. Obviamente em cenários nos quais a inflação está alta, os rendimentos eles vêm alto também. Pelo fato dos rendimentos estarem vindo alto, a gente acaba tendo que abrir mão um pouco da segurança. Mas é do jogo, ou tem uma coisa ou tem outra. E essa é uma máxima dentro dos investimentos, não dá para ter tudo. Ou tem segurança ou tem rentabilidade, é do jogo. Existem mecanismos contratuais para minimizar esse problema relacionado à segurança. E aí a gente tem que dar uma olhada no contrato do fundo para saber o que é que acontece caso ocorra a inadimplência. Normalmente existe um depositário aí de um bem físico que é envolvido no caso de calote. Então é só ficar também atento ao contrato que a gente consegue minimizar os problemas relacionados à segurança. E para analisar os fundos, nós utilizamos 5 indicadores: rentabilidade acumulada, liquidez diária, valor de mercado, P sobre VP e dividendo yield acumulado dos últimos 12 meses. Bora dar uma olhada na aula? Eu separei uns cortes bem bacanas para vocês. Mas antes vou te pedir, me concede a graça do seu like. E se está gostando do conteúdo, se inscreve no canal. Bora lá para a aula, vamos! Hoje a gente vai fazer, eu vou apresentar para vocês 3 fundos imobiliários que não é do tipo shopping. Os 3 são diferentes? Ou tudo do mesmo tipo? 3 diferentes, mas dentro do mesmo segmento. Segmento papéis. Do segmento papel. O que são fundos de papel? São dívidas. Olha a seguinte situação. Você imagina que a Bruna, ela tem um hotel. O hotel da Bruna virou um fundo imobiliário. Então o que ela fez aqui? Ela vendeu as cotas. Ela vendeu para o Matheus e Yasmin. Ela vendeu isso aqui. Transformou isso num fundo imobiliário. Imagina que cada uma dessas salas aqui, são 10 salas, cada uma dessas salas paga R$20. Quanto ela recebe por mês? R$200. Quanto ela recebe no ano? R$2.400 ano. Olha só, apareceu um shopping aqui para a Bruna comprar, apareceu um outro prédio aqui para a Bruna comprar. E esse prédio, ele custa R$2.000. Tá uma grande oferta. A Bruna tem dinheiro para comprar? Não, não tem. Ela teria que esperar quase que um ano inteiro, juntando dinheiro, para conseguir comprar. Olha o que ela faz. Ela vira para um outro fundo e fala assim: você quer me comprar todos esses aluguéis aqui, o aluguel de um ano, que dá R$2.400 para receber em um ano? Você me paga agora R$2.000. Entendeu a ideia? A Bruna tem para receber ao longo do ano R$2.400. Ela precisa de R$2.000. Ela vende para o fundo para receber agora
R$2.000. Mas ela vendeu quanto? 2.400. Ao longo do ano, o fundo vai ganhar quanto? Vai ganhar 2.400. Então, para o fundo é bom? Ele tem o capital, ele não vai fazer nada com aquele capital. Ele vai ganhar, ele vai dar 2.000 e vai ganhar 2.400. Para o fundo é bom. Vocês percebem o que ele comprou aqui? Ele comprou uma dívida. Entenderam a ideia? Tem tijolo envolvido, propriamente dito, nessa transação aqui? Não. O que tem? Tem papel, que é um contrato. Então, olha só. Então, a Bruna vendeu 2.400 para ganhar 2.000. E esses R$400 aqui de lucro positivo é justamente o que vira dividendo. Sacou? Justamente o que vira dividendo. É o lucro que o fundo tem com a transação. Entenderam a ideia? Todo mundo ganha. A Bruna vai conseguir comprar, ela não tem o dinheiro, mas ela vai conseguir comprar, ela vai perder um pouquinho aqui, mas vai conseguir comprar o imóvel dela. Esses R$400 é distribuído aqui, para quem faz parte do fundo, quem tem cotas com esse fundo. Do mesmo jeito que era feito no fundo de shopping, né? Igualmente dividido com relação a quem tem as cotas. Isso tudo vale 2.000 ou cada um vale? Imagina que tudo vale 2.000. Eu estou usando aqui, né, R$2.100 de aluguel, mas pensa isso em termos de milhões, bota mais alguns zeros aí. Beleza? Sacaram? Então, qual é a ideia agora? Eu vou apresentar para vocês 3 fundos e a gente vai decidir qual ou quais fundos a gente vai comprar. A gente fez a última vez, a gente fez uma análise. Não, peraí, pode ir? A gente fez uma análise lá de vacância, o número de diversificação. Me ajuda aí, Guilherme. Vacância. Diversificação, dividendo yield e o P sobre VP. P sobre VP. Vacância. A quantidade de salas vagas. Beleza. Se aplica a papéis? Não. Então a gente não vai olhar vacância. Diversificação. Se aplica, só que a gente não vai olhar. Por quê? Porque os fundos que eu selecionei, eles já vêm com a diversificação. É importante, só que hoje a gente não vai olhar. Mas tem que ter papéis, dívidas? Papéis, sim. Ele pode fazer negócio com você e com você. Um outro fundo pode fazer negócio apenas com uma pessoa. Se essa pessoa der calote, o fundo, ó. Se esse fundo que fez negócio com vocês três pessoas individuais, se o Guilherme der calote, ainda tem vocês dois. Entenderam? Então a diversificação em vendas de papéis, em compra de papéis, em compra de dívidas é importante. Todos os fundos que eu trouxe, eles são muito diversificados. E eu estou falando de diversificação da ordem de cada dívida, ela está representando aí no máximo 2% do fundo, do total do fundo. Então, esse aqui vai e esse aqui vai. Só tem mais. Aí tem uns que são específicos de fundos imobiliários de papéis. Um muito importante é a liquidez diária. A liquidez diária é o quê? É a velocidade todo dia, porque liquidez é a velocidade com que se resgata. Então, traz essa ideia para a feira. Liquidez, lembra que a feira é um lugar de compra e venda. Compra e venda de quê? De ativos, ações, fundos imobiliários. Quanto maior a liquidez, mais esse ativo ele é negociado. Por que isso é importante? Porque se você quiser vender, tem muita gente querendo comprar. Imagina que a gente tem lá um fundo imobiliário que só tem 2 cotistas. Você vai querer vender, só esse cara aqui quer comprar. Será que ele vai querer comprar? Pode ser que não queira. Aí a sua liquidez vai lá embaixo. Se você falou liquidez associada à liquidez lá da taxa Selic, é aquela liquidez, tá? É aquela liquidez. Lógico, a taxa Selic a gente vem na hora que a gente quiser. Os fundos imobiliários, quanto mais líquidos eles são, mais fácil é de vender ou comprar. Então, o número de negociações, a gente tem que procurar fundos imobiliários nos quais o número de negociações é alto. Então, a liquidez, quanto maior, melhor. Sacaram? Fundo com pouca liquidez não adianta de nada. Você vai comprar aqui a 3 e nunca mais vai conseguir vender. É igual um carro. Então, dividendo yield, P sobre VP, liquidez diária e valor de mercado. O que é isso? Se juntar todo o patrimônio do fundo, quanto o fundo vale? Quanto que é o patrimônio do fundo? A ideia é, quanto maior o patrimônio, melhor. Por quê? Fundos muito grandes são mais difíceis de quebrar do que fundos pequenos. Você imagina um transatlântico que traz o material da Shopee de vocês. Vocês imaginem um transatlântico deste e uma canoa do índiozinho num mar revolto.
Quem tem a maior chance de virar? Canoinha. O mercado variou, a canoa, o fundo pequeno, quebra. O mercado variou, o fundo é grandão, ele está diversificado, ele tem muito dinheiro, ele consegue pegar daqui, cobrir ali, ele consegue manejar, sacado? Então, em termos de valor de mercado, quanto maior o valor de mercado, melhor. Quanto eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de bilhão, com B. É da ordem de bilhões. E tem mais um conceito, rentabilidade. O que é rentabilidade? É o quanto que ele rende, quanto que ele retorna para a gente. Óbvio, quanto maior, Melhor. melhor. Qual que é o parâmetro que a gente vai usar? A gente vai usar taxas que a gente conhece. Por exemplo, a poupança. A gente vai comparar a rentabilidade do fundo com a poupança. A gente vai comparar a rentabilidade do fundo com a inflação. Então, tem que ter alta liquidez, tem que ter alto valor de mercado e tem que ter alta rentabilidade. Tem que ter alto dividend yield. E alto peso de VP. Alto? Peso de VP. Baixo. Alto? Ah, baixo. Lembra que o que é o P sobre VP? É o preço. Sobre o valor patrimonial. Ah, Se ele está acima de 1, Cara, se ele está abaixo de 1, barato. então o que a gente quer? A gente quer um P sobre VP Barato. Barato e bom. barato. O que é barato? É baixo, tá? Sim. Então, todas essas grandezas a gente quer alto, menos essa aqui que a gente quer baixo. Qual que é a ideia hoje? Eu tenho aqui 3 fundos imobiliários de papel. Quem quer este Eu. primeiro? Eu. Quem quer este segundo? Quem quer este terceiro? Qual é o nome do seu fundo? Ele está escrito aqui em cima, aí em cima. O meu? É. KNCR11. O seu fundo então é o KNCR11. E o seu? IRDM11. Fala pra fora, não me arrebenta não. IRDM11. Qual que é o seu fundo? MXRF. Então vamos lá. Olha só, vocês receberam quantos papéis? 4. 5. 5. Não tem 5, né? Dentro de cada papel tem uma informação que vocês vão precisar pegar. Qual que é a informação? São liquidez diária, rentabilidade do mês, valor de mercado, dividendo yield, pessoa do VP. E para análise dos fundos de papel, eu propus uma metodologia envolvendo uma disputa de cartas para eles. Da seguinte maneira: quem tiver a melhor carta ganha as cartas da rodada. E no final, quem tiver maior número de cartas ganha o jogo. Então tinha uma carta para rentabilidade, uma carta para patrimônio líquido, uma carta para P sobre VP e uma carta para dividend yield acumulado. Eles ficaram responsáveis por levantar essas informações na página do Funds Explorer para preencher as cartas. Aí a disputa começou. O objetivo era ganhar o maior número de cartas possíveis. Eu falava um indicador e eles jogavam a carta do indicador na mesa. Quem tivesse o melhor indicador ganhava todas as cartas. E assim foi feito para todos os 4 indicadores usados. Depois somamos o número de cartas de cada um dos filhos e conseguimos saber quais eram os melhores fundos. Ou seja, quais dos filhos tinha o maior número de cartas, indicando que o fundo que o filho estava representando tinha ganhado o maior número de categorias possíveis. No caso, a categoria eram os indicadores. Acabou acontecendo um empate entre os fundos MXRF11 e KNCR11. E aí eu sugeri que eles comprassem os dois. E uma coisa muito interessante aconteceu na hora que eles foram comprar os fundos. Porque ao longo da semana eles tinham economizado de formas diferentes, o Matheus tinha mais dinheiro para investir e comprou mais cotas do fundo MXRF11. Isso vai ser interessante quando eles começarem a ver os dividendos caindo na conta. Aí vão perceber de forma muito concreta que quanto maior o número de cotas a gente tiver, maior serão os dividendos pagos. Olha a brincadeira agora. E é o jogo, hein? Eu vou falar um indicador e vocês vão mostrar o indicador. Quem tiver um indicador maior, ganha as cartas do outro. Quem? Só que no Uno é Tipo em poker. o Uno é quem ficar com menos carta ganha. Aqui é quem ficar com mais carta ganha. Entenderam? Então vamos começar com liquidez. Joga aí. Liquidez. Então a liquidez do Guilherme é 98 mil transações, 96 mil transações. A do Matheus é 80 mil transações. A da Yasmin é 753 mil transações. Você ganhou do Matheus. Sim. Então tá nessa ordem aqui. Matheus tá falando que o dele tá ruim. Então, você já ganhou
3 cartas. Agora vamos para o valor de mercado. O Gui está com 5 bilhões, KNCR11 está com 5 bilhões, o RDM está com 3,4 bi e o MXRF 2,3 bi. Ganhei. Você ganhou. Rentabilidade. Matheus está com menos 8% de rentabilidade. Ou seja, quem investiu no fundo do Matheus perdeu 8%. KNCR11 nesse mês, quanto que está, Gui? Tá, menos 2,3%. Quem investiu nele esse mês ganhou ou perdeu dinheiro? Perdeu? Perdeu. Porque tá menos, Ponto né? do menos. E aí, Yasmin? Yasmin já ganhou. 1,66%. P sobre VP. Lembrando que Ganhei, mentira, ganhei. Lembrando que o P sobre. Como é que é? Não ganhei. Quanto menor, melhor. Porque acima de 1 é caro, abaixo de 1 é barato. Isso. Então, Matheus ganhou. MXRF está com 1,3. Olha, alto. Então, MXRF 1,03. Então tá caro. KMCR11 0,96. Está barato. Mas o IRDM está com 0,83. Da Yasmin É o mais barato. Então o Matheus ganhou. o RMD dele? É. E agora o dividendo yield. A gente tem o KNCR11 com 1,27%. Depois nós temos o MXRF11 com 1,17% e o IRDM com 1,16%. Guilherme ganhou. Vamos contar aí Tá. quantas cartas você tem? 6. Hã? 3 cartas. Quantas cartas você tem? 6. Quantas cartas você tem? 6 cartas. Então nós temos 2 fundos, então muito bons. KNCR11 e MXRF 11. O que eu recomendo para vocês? Lembra da ideia da diversificação? O que é a diversificação? Quantidade de ativos. Quantidade de ativos. Pensa na carteira de vocês. E o que é a carteira de vocês? São os ativos que vocês têm. Hoje a carteira de vocês tem um tesouro direto e Um XPML. um XPML. Isso. Quantos ativos vocês têm? 2. É pouco. Qual que é a minha sugestão? Vocês percebem que eles empataram? Comprar um de cada. A minha sugestão é que vocês façam isso. A minha sugestão é que vocês diversifiquem. Comprem um KNCR e comprem alguns MXRF11. Gostaram? Sim. Muito. Que metodologia vocês preferiram? A metodologia passada, que a gente montou o quadrinho, ou essa aqui que a gente fez uma disputa de cartas? Essa aqui. Essa é mais prática, mas a outra é mais legal. Essa é mais legal, mas a outra é mais fácil de ver. Sim. É? Ela fica mais exposta na casa. Mas essa é bem legal fazer um joguinho de cartas. De A finanças. próxima vocês vão querer qual? Acho que eu vou anotar. No post-it. Sim, eu vou anotar no post-it. Post-it? Melhor? Show de bola. Vamos lá? Todo mundo vai gritar? 1, 2, 3. Ganha! Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou, deixa aí seu like. Se tem alguma contribuição para fazer, bota aí nos nossos comentários. E se tá gostando dessa jornada, se inscreve no canal. Fui!